Olá! Cidade de Leitores entrevista hoje a premiadíssima escritora Stella Maris Rezende, que tem dezenas de livros publicados, entre romances, novelas, crônicas, contos e poemas. É a nossa convidada de literatura. Ela conversa com a gente sobre sua obra repleta de delicadeza, bom humor, sutileza e coragem de falar com jovens sobre qualquer assunto. O seu livro A Mocinha do Mercado Central ganhou o prêmio Jabuti, o mais prestigiado do Brasil, nas categorias Melhor Livro Juvenil e o Livro de Ficção do Ano. Cidade de Leitores começa agora. Stella Maris Rezende, é um prazer enorme ter você aqui no nosso programa, uma das escritoras de romances juvenis mais importantes do Brasil, para falar desse livro, A Mocinha do Mercado Central, que faz parte de uma trilogia, não é, Stella? Isso mesmo, Ela tem como ponto em comum uma biblioteca. Exatamente. Como é que é esse projeto? Como é que ele nasceu? Foi planejado? Eu gosto de começar falando assim, nasci ali juntinho da Serra da Saudade, Minas Gerais, Dores do Indaiá. Meu nome é Stella Maris, eu sou estrela do mar de Minas, minas de mistérios, montanhas de histórias para contar, porque é importante falar sobre a palavra, a linguagem. Então, para mim, o mais importante, Leila, é o trabalho com a palavra, com a linguagem, aquele esforço diário de tentar fazer arte. Então, assim, eu não me propus a fazer uma trilogia. As histórias foram acontecendo aos poucos. Então, A Mocinha do Mercado Central é um romance juvenil que eu gostei muito, adorei ler o livro. E quase voltei de novo para ver algumas passagens que tem umas graças, o significado dos nomes, né? Tem uma personagem que ela sabe isso e fala para a mocinha do Mercado Central. Isso é uma graça. Tem também uma dose boa de fantasia, que não pode deixar de ter, não é? Para qualquer idade. Agora, o que me impressionou é que tem uma dose de realidade também forte. O livro toca em pontos assim sensíveis, né? Da vida, da violência que existe no mundo. Que existe no mundo, da realidade mesmo. Da realidade, né? Mesmo. Isso. Que cuidados você tem, Stella, quando toca nesses assuntos? Então, Leila, assim, o mais importante mesmo para qualquer escritor é tentar fazer literatura. Então, o assunto não é importante. Então, quando o assunto vem, por mais difícil que ele seja, é importante que o escritor tenha delicadeza, não é? Ele não pode ser apelativo, não pode fazer um texto sensacionalista. Isso é importante. Então, gostei muito da sua pergunta por causa disso. Então, quando surgiu esse caso doloroso, né, do pai da Maria Campos, né, da protagonista, qual o destino dela? Quando ela começa a saber os significados dos nomes, ela não sabe de quem que ela é filha, né? E eu não planejei uma história assim que a personagem fosse em busca de seu passado, eu não sabia de nada disso. As coisas foram acontecendo. Então, quando aconteceu esse assunto doloroso, difícil, até considerado tabu, muitos escritores têm medo de escrever sobre esse assunto, eu deixei acontecer, porque a realidade está aí. E é importante que o jovem e a criança saibam, né, enfrentar essa realidade com amorosidade, com jogo de cintura. E a literatura dá essa força, esse jogo de cintura, porque a arte, ela conversa com a complexidade da alma humana. Então, ela tem que tratar de qualquer assunto que diz respeito a essa condição humana tão difícil, né? Tão cheia de problemas, de inquietações, de medos, de violência. Mas se a literatura conversa com o jovem e a criança de modo artístico, então, a criança e o jovem vão saber lidar com essa realidade com um olhar atento, sensível e generoso. Olha, que bom ouvir você falar isso. Stella, na trama,
tem a trama central, né? Da Tem a mocinha trama, do mercado, tem a trama central. Que aos poucos eu fui descobrindo, que eu não sabia que trama que era. Ah, é? Você vai escrevendo? Não, vou escrevendo aos poucos, a história vai se construindo aos poucos. Eu não sabia de nada do que ia acontecer. Porque aí tem os enredos menores, né? Com Isso. personagens vários que vão passando pela vida da Maria, né? Que é essa mocinha. E essas passagens tem algumas que, como você falou, ensinam mesmo a ser... tratam de generosidade, né? De como olhar o outro, né? Com uma benevolência e não sempre... Ela está ali solta no mundo. Quer dizer, que função tem essas várias passagens na história? Veja bem, quando eu comecei a escrever a história, eu não sabia do que se tratava, como eu estava dizendo. E ela conhece essa menina, né, a vizinha Valentina Vitória Mendes Teixeira Couto, né, que sabe os significados dos nomes. Então, assim, a princípio, Leila, eu pensei em escrever uma história, aos poucos assim fui pensando, uma história em que a personagem vai viajar, vai brincar de ser outras pessoas. Né? Em cada região em que ela estivesse, ela faria de conta que é uma outra pessoa. Então, em São Paulo, ela é a Simone, aquela que escuta. Né? Em São João del Rei, ela é a Gilda, aquela que pode se sacrificar, e assim por diante. Então, eu fui brincando. O meu objetivo era de brincar, era de fazer arte, e de me aventurar, de viajar com a Maria Campos, em que ao momento em que ela vira Selma, Gilda, Nídia, Miriam, Simone, Tereza, Zoraida, Maria Campos, né? Porque ela vai tomando os nomes para si. E a gente vai conhecendo os significados desses nomes. Os significados de todos esses nomes. Que tem a ver com, um pouco a ver com a personagem. Com a também, personagem, com no final muito bem engendrado, muito bem engendrado. Mas depois de muitos anos de trabalho, eu fiquei quase 8 anos escrevendo este texto. Escrevi, reescrevi, fui redescobrindo coisas. De repente aparece um personagem que eu não havia imaginado de jeito nenhum que ele poderia aparecer. Então, para mim, escrever é uma grande aventura. Mas valeu, né? Porque o livro não podia ser mais premiado. Não podia. Né? Ganhar o Jabuti do melhor livro do ano. Tudo bem, nós vamos continuar a entrevista com a escritora Estela Maris Rezende no próximo bloco. Até já. Voltamos com Cidade de Leitores e agora nós vamos continuar a conversa com a escritora Estela Maris Rezende. Ela é autora de mais de 40 obras e recebeu prêmios de altamente recomendável para jovens da Finilige para a maioria dos seus livros. Estela Maris, nós estávamos falando justamente disso, né, no bloco anterior, de premiação. Qual a importância de prêmios para o escritor? É muito grande. No caso do Jabuti, por exemplo, eu havia sido finalista, né? 3 vezes, não havia ganhado, né? Então eu até pensava assim, acho que eu nunca vou ganhar o prêmio Jabuti. E de repente eu ganho 3 Jabutis numa noite só. 1º lugar de livro juvenil, 2º lugar de livro juvenil e o livro de ficção do ano com romance juvenil. E o legal, Leila, é que foi a primeira vez que um romance juvenil ganhou o prêmio de Jabuti, o livro de ficção do ano. Foi a primeira vez. E qual é o livro que ganhou, então, o outro Jabuti do segundo lugar? Foi As Gêmeas da Família, ganhou em 2014. Ganhou o segundo Não, mas lugar. nesse mesmo ano... Neste mesmo ano foi A Guardiã dos Segredos de Família, que ganhou o segundo lugar. Você subiu ao palco para o primeiro, para o segundo? Isso, eu subi para ganhar o segundo lugar e permaneci no palco para ganhar o primeiro. Que bacana. Foi uma delícia. Ô, Estela, agora nesse livro, A Mocinha do Mercado Central, tem um personagem que eu tenho que falar, porque é inusitado, o Selton Mello. Sim. Né? Tem toda uma passagem, uma das aventuras, são várias aventuras da Maria e uma aventura com ele. Por que essa escolha? Porque o Selton Mello também não pensei que isso iria acontecer. De repente, a Maria e a Valentina Vitória Mendes Teixeira Couto estão assistindo ao filme Lisbela e o Prisioneiro, né? Que é protagonizado pela Débora Falabella e o Selton Mello, e a Maria se apaixona pelo Selton Mello, uma coisa que é comum na adolescência, né? O jovem se apaixonar por um artista de cinema. Então ela fala que vai se encontrar com o Selton Mello, fica apaixonada por ele, e nessas viagens, quando ela está no Rio de Janeiro, num determinado momento, né, o Selton Mello entra. Então, a cena era só assim, Leila. Era uma cena pequenininha,
menos que meia página, eu tinha escrito apenas isso, em que ela via o Selton Mello, ela dizia, Selton, me apaixonei por você. Morrendo de vergonha, dava as costas e ia embora. Era só isso. Quando meu filho mais velho, Fábio, leu o romance, ele disse, mãe, o Selton Mello tem que saber que ele está neste livro, que ele é personagem. Então, nós enviamos, né, os originais para ele. E ele leu, ele se apaixonou pela história, ficou encantado. Então ele disse, Estela, eu estou muito feliz, estou orgulhoso de aparecer nessa história. Que bom que a Maria se apaixonou, né, pelo Selton Mello do cinema. Mas a cena está muito pequenininha, Estela. Deixa eu conversar mais com a Maria. Olha que amor. O personagem pediu, né, para eu aumentar a cena. Isso foi fantástico. Então, e a cena é ótima, é bem Pois é, eu criei bem mais duas páginas. Ficou muito boa, muito boa. Escrevi mais duas páginas, né? O que mais motiva você a escrever para o público juvenil? O que você gosta mesmo? Porque 8 anos para um livro é quase que um sofrimento de 8 anos, né? Porque escrever é de amargar. Né? Já como dizia disse o Otto Lara Rezende. Escrever é de amargar. 8 anos, né, debruçada num livro, qual é o grande barato de escrever? O grande barato é isso mesmo, Leila, é ficar anos e anos trabalhando. Porque eu nasci para isso mesmo. Porque o mais importante para a gente é buscar aquela palavra mais adequada, aquela musicalidade, aquela atmosfera poética no texto. E isso não é fácil. Por isso eu trabalho com vários livros ao mesmo tempo e consigo publicar bastante. Nossa, você trouxe vários livros aqui. Sim, já estou com mais de 40. Tem um que você goste mais e queira falar em especial? Os mais novos, né, que eu estou criando uma trilogia infantil. Qual é? Então começa com a poesia da primeira vez, o segundo é a coragem das coisas simples. O que é a poesia da primeira vez? E essa poesia da primeira vez é finalista do Jabuti de novo, viu? Olha, e aí ele fala de quê? Que primeira vez é essa? Da menina que sempre que ela escuta uma palavra pela primeira vez, por isso é a poesia da primeira vez, sempre que ela escuta uma palavra pela primeira vez, ela vira estátua, qualquer que seja a palavra, porque ela fica movida pelo som da palavra. Em geral, ela não sabe, primeira vez que ela ouve, então ela não sabe o significado da palavra. Por exemplo, e tem muito bom humor no texto, tem muita sutileza e bom humor. Por exemplo, quando ela ouve pela primeira vez a palavra fracassado, alguém dentro de um ônibus fala, meu marido é um fracassado. Então ela fica impressionada com essa palavra. Então ela vira estátua, né, esmagadinha ali entre as pessoas e as bolsas dentro do ônibus. Então é uma menina impressionada com as palavras. E você o que lê? Eu leio, olha, qualquer livro que tenha um trabalho intenso com a palavra me atrai. Na literatura brasileira, por exemplo, eu sou apaixonada por Guimarães Rosa. E alguns críticos falam que o meu texto lembra um pouquinho Guimarães Rosa, por causa da minha mineiridade, né? Porque eu não abro mão da mineiridade, porque eu trabalho também com esse linguajar mineiro. Por exemplo, a frase ara mais tá, né? Larga a mão de embondo, são expressões comuns lá em Minas e elas perpassam os meus textos. Um mucadinho. Mucadinho. Eu achei muito engraçado, eu nunca tinha mucadinho ouvido. Você não conhecia? Não, eu não conhecia, um mucadinho. É um bocado, né? É um bocadinho. Bocadinho. Aí virou mucadinho, né? Porque a mineiridade, ela tem essa visão de mundo interessante, misteriosa, né? Porque a gente está ali entre as montanhas, longe do mar. Isso nunca foi empecilho para a sua literatura? Ter nascido lá? Ter trazido a mineiridade para a sua literatura? Ótima pergunta, foi. Foi um grande problema no início. Algumas editoras diziam, Estela, por que você não escreve assim numa linguagem mais eixo Rio-São Paulo, uma linguagem assim mais comum? Por que essa mineiridade? Isso vai dificultar. E aí eu não abri mão, porque o leitor tem que ser autêntico, o escritor mais ainda, né? Então o escritor tem que ser autêntico, tem que ser sincero. Então, eu, Estela Maris, eu sou mineira. Essa linguagem faz parte da minha alma, daquilo que eu sou. Eu não posso deixar de lado as minhas origens. Se eu quero ser sincera, eu tenho que ser mineira. Estela Maris Rezende, muito obrigada pela sua participação no programa. Muito sucesso. Muito obrigada. Mais ainda. Foi uma honra para mim, uma grande alegria. Para mim foi um grande prazer, além da honra. O programa Cidade de Leitores termina aqui. Um grande abraço para você e até a próxima.